Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? Quero dar uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, né? Isso aí vai depender da hora que vocês estiverem assistindo a nossa aulinha, beleza? Então, gente, é o seguinte, a nossa aula de hoje, né, ela vai continuar sendo a aula de quê? Sobre órgãos reprodutivos, né, onde hoje a gente vai falar um pouco, né, o nosso bate-papo vai ser sobre os frutos, exatamente, nosso bate-papo vai ser sobre os frutos. E quero logo que vocês peguem o caderno e a caneta de vocês para fazer as anotações necessárias sobre essa aula, certo? Quero lembrar também, gente, que no fim dessa aula eu vou estar realizando, né, um experimento para vocês verem, né, como ocorre o processo de fotossíntese. E vou estar trazendo algumas coisas relacionadas a algumas características, né, dos frutos para vocês verem e ficar bem melhor de entender, beleza? Então deixa eu pegar logo aqui minha canetinha para a gente iniciar a nossa aula. Seguimos. Então, os frutos eles têm função de proteger as sementes em sua formação e seu amadurecimento, auxiliando também em sua dispersão. Gente, essa aula é bem simples, né? Para a gente entender um pouco sobre o fruto, né? A gente teve que entender sobre as flores. Então, o fruto, né, ele nasce através das flores, certo? Vai ocorrer a fecundação na flor, né? Fecundou o ovário, né, e o óvulo, né? O que vai acontecer? A gente vai ter a presença de um fruto, né? Ele vai se desenvolver vai se desenvolver do ovário da flor, certo? Então, o que acontece? Esse fruto, ele vai amadurecer, né? Quando esse fruto amadurecer, ele tecnicamente vai ficar com aquele sabor adocicado que a gente tanto gosta, né? E vai servir de alimento e também esse amadurecimento, né? Como os animais vão começar a comer os frutos, né? Os morcegos, as aves, né? Então, o que é que vai acontecer? Vai se ter a dispersão da semente, né? E assim dando origem a outra planta. Então, logo de início, vocês podem ver essa coisa mais linda, gente, que coisa mais linda. Que coisa mais linda, gente. Esse morcego, gente, aqui se alimentando. Olha só que coisa linda. Comendo, acho que deve ser uma uva, né? Muito lindo. Eu gostei muito desse GIF. Eu disse, não, tem que estar nessa aula esse GIF. Então, notem isso, né? A gente já sabe de início que o quê? Os frutos, eles vão proteger as sementes. Os frutos, a função dele é essa. A função do fruto é proteger a semente. Beleza? Então, eles vão ser apetitosos, né? Eles vão ter um gosto bom e vão chamar a atenção de alguns animais. Então, a maioria dos frutos, gente, eles vão ter, né, esse gosto adocicado, né? E também eles vão ter uma coloração bem forte, né? O que vai fazer com que chame a atenção de alguns animais. Como, por exemplo, aqui nessa imagem a gente pode ver um macaco se alimentando de uma banana, né? A banana ela tem aquele gosto adocicado e ela é bem amarela. Já nessa outra imagem, a gente tem uma ave se alimentando da fruta do xique-xique, que essa fruta também é bem adocicada. Não sei se vocês já foram no sítio, pode ver que essas frutas do xique-xique, infelizmente a gente não consegue pegar uma inteira, porque a maioria já são todas furadas, né? Ou por alguns insetos, né? Ou então por algumas aves, como os pássaros, que eles gostam muito desse tipo de fruta. Então essas frutas elas vão ser bem apetitosas, elas vão ter aquele gosto adocicado, né? E elas vão chamar a atenção dos animais. Quero lembrar vocês também que, professor, mas tem algumas frutas que elas são um pouco azedas. Gente, a fruta, toda fruta, né, que ela for carnosa, que a gente vai dizer que ela é carnosa, a fruta, ela vai ter esse sabor adocicado por conta da glicose que é produzida pela fotossíntese, certo? Então, quando uma fruta ela é muito adocicada, isso quer dizer que aquela árvore onde ela estava, né, as folhas fizeram muitas fotossíntese, né? Isso quer dizer que aquela folhinha, né, que estava na árvore, ela tinha muito pigmento, ela tinha muito clorofila, que a gente viu na aula de folha. Quanto mais clorofila a folha tiver, mais fotossíntese ela vai realizar. Quanto mais fotossíntese ela realizar, mais glicose ela vai produzir. E essa glicose vai ser distribuída para o fruto. Então, mais adocicado esse fruto vai ser. É por isso que a gente às vezes pega uma laranja para chupar. A laranja às vezes vem muito azeda ou às vezes ela vem muito doce.
né? E a gente tem a presença daqui do açúcar na planta, na fruta, que ele é chamado de frutose, beleza? Então vamos lá. A dispersão, ela vai poder ocorrer pelo vento, que é chamada de anemocoria. Sempre que a dispersão ocorrer pelo vento, ela é chamada de anemocoria. Como, por exemplo, as sementes aladas. Gente, notem essa foto aqui. Eu sei que vocês já viram, né, essas sementes aladas, né, são aquelas sementes, não sei se vocês já fizeram, no meu tempo, quando a gente pegava essas sementes, a gente tinha que fazer um pedido, a gente pegava ela na mão, fazia um pedido e soprava, né, e a gente pensava, e se dizia que esse pedido ia ser realizado. Então essas sementes aladas são um exemplo de semente que sua dispersão ocorre pelo vento, né, o vento bate, né, nessa plantinha, como vocês estão vendo aqui, que é cheia dessas sementes aladas, e leva essas sementes aladas. Gente, é muito bonito quando isso acontece, não tem coisa mais linda que exista, essas sementes aladas elas saírem, né, no vento. Então, o outro exemplo também, né, de dispersão é através da água, como o coco. Gente, isso é uma curiosidade muito massa, galera. Por quê? Né, eu não sei se vocês já viram, mas a dispersão do coco, da fruta do coco, no caso, ocorre através da água. Exatamente, o coco ele vai cair na água, né? Ele vai ficar lá boiando e com o tempo, né, quando absorver os nutrientes, a planta vai começar a sair daquele coco seco. Às vezes a gente olha aquele coco lá seco e pensa que não serve para nada, né? Mas não, gente, é porque aquele coco está seco porque ele já ficou maduro, né? E se ele ficou maduro, dele vai começar a sair uma nova planta. É muito legal, né? E aqui nós podemos ver, né, um passarinho também, né, se alimentando de uma fruta, que é outro tipo de dispersão. Ela também, né, a dispersão ela também ocorre através de animais, que é chamada de dispersão zoocórica, né? Nesse caso é preciso que as plantas elas tenham frutos suculentos, né, bem adocicados, para chamar a atenção de alguns animais, e também a coloração, né, do fruto vai influenciar. Então o que é que acontece? Já falei muito isso para vocês, né? O morcego ou um pássaro vai lá, se alimenta da fruta. Quando esse animal, no caso, for fazer o número 2, exatamente, quando ele for fazer suas necessidades, né, na presença do seu esterco, das suas fezes, no caso, vai se ter as sementes, né? Então ele comeu o alimento, fez a digestão, e nas suas fezes, quando ele liberar, vai ter a presença dessas sementes que vão germinar, né, no chão. Então é uma forma de dispersão, né? Principalmente, como vocês podem ver, os morcegos. A gente às vezes pensa que os morcegos daqui vão se alimentar do sangue da gente. Não, galera, a maioria dos morcegos eles são insetívoros, que são os que se alimentam de insetos, e são frutíferos, aqueles que se alimentam de frutas, beleza? Então seguimos. Se for o caso de sementes grandes e resistentes, eu quero dar o exemplo da manga, né? Vocês já viram que a manga, ela tem um caroço, que a gente chama de caroço, né? Ela tem aquele caroço que é aquela semente grande e resistente e dura. Nesse caso, o animal ele vai se alimentar do fruto e vai jogar aquela semente grossa que ele não vai conseguir comer, jogar fora, deixa lá, e ali mesmo ela vai se germinar, certo? Então, os frutos, eles geralmente se originam do ovário da flor. Exatamente. Quando uma flor está lá com os 2 gametas, ou então pode ser uma flor feminina, né? E quando ocorrer a fecundação nessa flor, o que é que vai acontecer? A gente vai ter o desenvolvimento do fruto nesse ovário, né? Então, quando o fruto estiver maduro, né? Quando o fruto, como diz assim, brotar da flor, eles vão poder ser carnosos, como o pêssego, como o abacate, como a laranja e como o pepino, ou eles podem ser frutos secos, como o trigo, como o arroz, como o milho, como a vagens, com feijão também, né? Então, quero que vocês notem essa imagem que eu trouxe aqui. Aqui nós temos uma flor, né? Lembra da aula de flor, gente? Onde a gente tem um estigma, que é a parte feminina, né? No estigma a gente vai ter a presença do quê? Né? Do ovário, né? E das células reprodutivas. E a gente tem a antera, que na antera a gente tem os grãos de pólen. Então essa é uma flor que possui os dois gametas, né? Os dois sexos. O gameta masculino e o feminino. E aqui
né? Peraí, segura aí. Aqui a gente ainda tem o que? Pétalas, sépalas. Nós vamos ter o receptáculo, que é aquela partezinha mais grossinha que segura a flor, né? E aqui temos o ovário órgão. Então, quando essa flor for fecundada, né, quando o grão de pólen chegar no ovário e fecundar, no caso as células reprodutivas, vão desenvolver um fruto. Notem aqui, gente, olha, passo a passo, o fruto se desenvolvendo da flor, né? E aí a gente tem a presença de um fruto, que serve para quê? Proteger a semente, exatamente, só para isso, proteção das sementes. E aí a gente tem um fruto que pode ser do tipo carnoso ou pode ser um fruto do tipo seco, né? Aqui a gente tem um exemplo de um fruto tipo carnoso, como o abacate, né? E aqui notem que a gente tem aqui aquela semente dura, e aqui nós temos um exemplo de um fruto seco, que seriam as vagens com os feijões, né? Seguimos. Alguns frutos, eles podem ser pseudofrutos. Professor, o que é pseudofrutos? Gente, pseudofrutos quer dizer que esses frutos vão ser falsos frutos. Exatamente. Não são verdadeiros frutos, pois não se desenvolvem no ovário da flor. Exatamente. Esses frutos, né, esses pseudofrutos, eles não vão se desenvolver no ovário da flor. Nesse caso, eles se originam de outras partes, né, da flor. Nós temos como exemplo o quê? A maçã, né, a pera, o caju, o figo e entre outros, né, pseudofrutos. Gente, nós vamos ter também pseudofrutos múltiplos. Ah, professor, o que é isso? Esses pseudofrutos múltiplos, eles não vão se desenvolver também do ovário, não vão se desenvolver do ovário da flor, né? Eles vão se desenvolver de outras partes das flores, certo? E eles vão se desenvolver quando se tem uma inflorescência. Lembra lá o que eu falei que era inflorescência? Quando a gente tem grande quantidade de flores. Se nós temos grandes quantidades de flores, nós vamos ter também grandes quantidades de ovários, né? Então nós vamos ter aí também grandes quantidades de frutos. Então nós vamos ter múltiplos frutos, né? Ou inflorescências, no caso também como das flores, né? E, gente, notem o que eu quero mostrar a vocês aqui nessas imagens, né? Primeiramente, nessa imagem aqui, nós temos múltiplos frutos, né? Onde ocorreu uma inflorescência, né? A presença de muitas flores, inflorescência, e cada ovário desses deu origem a um fruto, né? Então, o nosso abacaxi, aquela parte que a gente come do abacaxi, que ela é suculenta, né? Que ela é muito boa, não é um fruto, é um pseudofruto, é um falso fruto. O fruto vão ser esses balãozinhos, isso não é um triângulo, é um balãozinho, né? Vai ser esses balãozinhos no abacaxi, né? É como se cada ovário, né? Ou cada florzinha da inflorescência, são muitas flores, dessem origem a diversos frutos. Então a gente vai ter vários frutos em um pseudofruto. Pseudofruto é um falso fruto, é aquela parte suculenta do abacaxi, é aquela parte carnosa, né? A gente também come muito morango, pensando que o morango é a fruta, pensando que é aquela parte suculenta e azedinha do morango. Nossa, morango é bom demais, gente. Muito bom. A gente come o morango pensando que aquela parte suculenta e azeda é o fruto. Não é o fruto. Gente, vocês vão sair dessa aula e observando todas as características dos frutos e vai sair mostrando para todo mundo. E quando a pessoa vier conversar dizendo que morango é um fruto, você vai dizer não. O morango não é um fruto. A parte carnosa do morango é um pseudofruto, é um falso fruto. O fruto do morango vão ser, né, essas partezinhas amarelas que a gente encontra no morango, que é cheio delas, gente. Então, esses é que são os verdadeiros frutos do morango. A parte carnosa por si, né, ela é um falso fruto. O fruto vai ser essas partezinhas aqui amarela, né, presente no morango. Então, aqui também, né, nessa imagem temos um caju. A gente pensa que o fruto é essa parte suculenta e mole do caju, pois não, né?
Essa parte é o pseudofruto, é o falso fruto, e o fruto verdadeiro é a castanha, né? Então aqui nós temos um pseudofruto, né? E o fruto verdadeiro é a castanha. Aqui a gente já vai ter múltiplos, né? Múltiplos pseudofrutos, né? No caso, por conta de uma inflorescência, né? A gente vai ter diversos triângulos que são os frutos, né? No abacaxi, tá certo? Então, gente, vocês vão sair dessa aula, né? Top demais, sabendo de tudo. E é isso, gente. A nossa aula ela vai se encerrar aqui. É uma pequena aula simples, mas que traz um bom entendimento, né? Pra gente entender um pouco sobre fruto. E não acabou por aí, certo? Porque agora, né? Vou trazer para vocês uma pequena demonstração, né? Eu vou abrir um fruto e vou mostrar para vocês, né, alguns aspectos, e também vou trazer para vocês um experimento, né, sobre fotossíntese, que eu sei que vocês vão adorar. Então, bora lá, galera. Fiquem com Deus, até a próxima. Beijão. Qualquer dúvida podem falar comigo no privado. Valeu? E agora, experimento.